Boa tarde, pessoal. Todos bem? Alimentados, né? Obrigado, Dataprom, pelo convite. O almoço excelente, maravilhoso. E agora a gente vai falar aqui de um tema, na verdade, né? Eu vou fazer um bate-papo, né? Eu sei que o tempo ele é curto para a gente conversar sobre todos os temas e o que a gente pode fazer por cidades inteligentes e o que a segurança, o que a inteligência artificial pode propor para a segurança pública, né? Mas antes, eu queria dedicar alguns minutinhos desse nosso papo aqui para a gente apresentar um pouco da Dahua, né? A Dahua, ela é líder mundial, né, em soluções baseadas em IoT, soluções inteligentes. Hoje, ela é a número 1, né, fornecedor privado dessa solução. Temos 23 funcionários, 23 mil funcionários, tá? E a gente estamos, né, as soluções da Dahua estão em 180 países, tá? De uma forma bem rápida para apresentar aqui para vocês entenderem qual que é a importância do portfólio nosso de cidades inteligentes dentro da nossa companhia, tá? Dos 23 mil funcionários, 11 mil deles são colaboradores de pesquisa e desenvolvimento, tá? E quase 10% aqui, né, 1.000 colaboradores, eles são doutores ou mestre em inteligência artificial. Com isso, a gente cria alguns institutos de pesquisa, né, que é onde a gente alavanca e onde a gente resolve, estuda os principais dores dos nossos clientes. O destaque que eu dou para vocês aqui é que tem uma vertical dedicada para isso, né? E só para vocês entenderem quão a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, que 10% da nossa receita, que em 2020 foi de 4,42 bilhões, 10% ele volta aqui para esse instituto de pesquisa para resolver o problema que vocês nos trazem. Então, isso daqui que as conquistas que nós temos em reconhecimento internacional em inteligência artificial, que já são 65, mais 65, os prêmios que a gente ganha da Red Dot e os prêmios internacionais em designer, vem tudo desse instituto que acaba nos deixando aí com uma taxa de crescimento composta em 30%. Para exemplificar, pessoal, um videozinho curto, pouco mais de 2 minutinhos, para vocês verem qual que é o propósito da Dahua no Brasil e no mundo. Ter me tornado a líder global em soluções e serviços em IoT não foi uma conquista fácil. É para ter as cidades, empresas e você em segurança que invisto no que há de mais moderno em sistemas de vídeo e análises de imagens. Talvez você não perceba, mas estou sempre ao seu lado, entregando alta tecnologia para o seu bem-estar. Quem me vê pode pensar que faço apenas câmeras de segurança, mas por meio da inteligência artificial, desenvolvo um ecossistema avançado de soluções aplicáveis em diversos setores. A minha inteligência artificial é referência global em reconhecer pessoas, identificar objetos, ler placas e aprender sozinha. Estou presente nas principais cidades brasileiras, apoiando o poder público e a iniciativa privada. Estou com você enquanto a torcida canta e vibra. Isso é para te proteger em todos os momentos e torná-los cada vez mais especiais. Na cidade maravilhosa, eu sobrevoo as mais belas paisagens e atuo como aliado dos principais órgãos do governo. No Espírito Santo, sou o cérebro do cerco inteligente,
um projeto que monitora o dia a dia dos capixabas, usando o que há de mais avançado em soluções de Smart City e inteligência artificial. Somente com inovação constante, seguirei oferecendo as melhores soluções em segurança eletrônica. Dahua Technology, pronta para proteger você, sua empresa e o mundo. Bom, pessoal, esse vídeo ele traz uma informação que é bem interessante. Assistindo a palestra do período da manhã, a gente pode ver que a gente trabalha em cima de informação, né? Então, a gente não trabalha mais com imagem, a gente não fala mais câmeras, hoje a gente está falando de sensores, né? Então, é aí que a Dahua se especializou, né? No desenvolvimento de soluções e, logicamente, em produtos, mas para formar uma solução. Isso para ajudar a tomada de decisão do gestor público, né? Só para a gente falar aqui um pouco de como foi a evolução, né? Para ver onde que é a quarta onda que nós estamos hoje, né? Então, a primeira onda ficou lá na parte de estrutura de TIC, onde as câmeras analógicas passaram a ser câmeras IPs, e aí precisou dar uma aplicação mais industrial dentro da parte de infraestrutura de telecomunicações, né? E aí a gente passou por várias ondas, onde a gente chega aqui na parte de governança de dados. Ou seja, a gente sempre trabalha, depois a gente tem um case ali do Espírito Santo, a gente trabalha com informação, a gente trabalha na exceção, e não no monitoramento de imagens. Então, imagina uma cidade superior a 100 mil habitantes, a gente já está falando mais de 300, 400 câmeras, para poder fazer uma cobertura adequada. E não é possível a gente monitorar tudo isso, né? Só com inteligência artificial. Mas só que daí a gente encontra alguns desafios para a gente encarar uma cidade inteligente. A gente não pode falar de cidade segura, de segurança, de gestão de segurança pública, sem falar de cidade inteligente, que elas andam atreladas, né? E aí a gente precisa, às vezes, fazer a atualização do sistema de vigilante, né, para que a gente consiga resposta rápida a emergências, né, um processo de tratamento de emergência e de incidentes que seja de uma forma integrada, para ter um comando único, ao mesmo tempo separado, porque faz parte de órgãos separados, mas que cria-se uma sinergia quando a gente vai fazer um projeto integrado. Por isso que eu gosto dessa frase aqui: uma cidade, um planejamento. Então, nós, da Dahua, temos um corpo de engenheiros, né, aqui no Brasil, e a gente atua junto com a Datapron, com a DCA, com os distribuidores, justamente porque nós provemos soluções de forma dedicada, né? Nada pode ser de prateleira, mas a gente faz a customização que for necessária para resolver o problema que vocês têm. Se vocês não derem esse feedback para a gente não consegue evoluir, né? E o nosso lema é tratar a sociedade, né? Então, para isso, a gente tem como ponto de partida diversas fontes de integração e de compartilhamento de dados, né? Então, a gente colabora, por ser uma plataforma aberta, a gente colabora em fazer essas integrações de dados, né? Ter o sensor como base, a gente já não fala mais em câmeras, trabalhando com uma inteligência, tudo por um único objetivo: promover a economia e beneficiar a população, que é a população que paga a nossa conta, né? Quando a gente fala aqui de um sistema, de uma visão inteligente de uma cidade, para habilitar uma sociedade segura, né, uma sociedade melhor, a gente acaba falando em algumas caixinhas, né? Tenho segurança, mas eu tenho que ter uma eficiência na resposta da emergência. Não adianta eu ter os dados, mas não ter a aplicação, quem vai resolver, quem vai atuar lá na ponta, né? E, para isso, a gente precisa de uma plataforma pública. Mas, para que a gente tenha essa questão de melhor sociedade, a gente tem que trabalhar com todos os departamentos.
juntos, né? Então, a Darro, ela oferece soluções tanto para o Departamento de Segurança Pública, para o transporte, para o meio ambiente, saúde, educação, Departamento de Cultura, né? E aqui, cada uma dessas caixinhas, a gente tem soluções para resolver os seus problemas, né? De forma inteligente, né? Sempre aproveitando o legado, vendo o melhor custo-benefício, viabilizando projetos. Nós temos que viabilizar os projetos de forma com que a sociedade ande um pouco melhor. Agora a gente vai falar um pouco da inteligência artificial. Devido ao tempo, eu vou ser bem sucinto, né? Mas o mais comum que vocês veem por aí é a parte de reconhecimento facial, né? A Darro, ela já começa a trabalhar com dados estruturados dentro do reconhecimento facial, né? O MIT, por exemplo, ele é um instituto, né, de Massachusetts, que testa com vários algoritmos, e nós fomos sempre, todo ano, a gente é premiado com os algoritmos, né? Então, por exemplo, da parte do corpo, eu consigo detectar aqui 27 atributos, né? Do veículo, mais a parte de aparência, placas, acessórios, segurança, atributos do veículo, a parte de motocicletas também, a parte de animais, relações também de veículos não motores, né? Então, quando você tem essa quantidade de dados de vídeo estruturado, você faz análise dessa imagem, você consegue ter um monte de informações, depois você tem que trabalhar essas informações. Para veículos também, então, aqui a gente tem a parte de violações, desde avanço de sinal vermelho, até a parte de mudança ilegal de faixa, conversão ilegal. Tudo isso está dentro dessa câmera, pessoal. Ela é feita internamente, né, ela é feita embarcada. Essa aqui, por exemplo, é uma câmera que ela tem 1 metro, né, então tem algumas autuações aqui, violações, que ela pode ser feita automaticamente, né? A parte de veículos, a parte de atributo de motorista, comportamento de pedestre, né? Então, aqui é possível, tá? A gente, por exemplo, fazer contagem de pessoas atravessando no sinal vermelho ou não, tempo de espera na calçada, enfim. Tudo isso, gente, para a gente poder ter, no primeiro nível, uma pesquisa forense, em que a gente consegue só selecionar a pessoa e o veículo e já fazer uma pesquisa rápida. Isso, para você ter essa pesquisa rápida, você ter uma operação mais fácil, alta precisão, você reduz o teu tempo, né, de investigação, alguns casos. Aqui, recentemente, a gente coloca animais também, então, animais perdidos, enfim, você quer fazer uma pesquisa só de animais, então você não precisa ficar analisando vídeos por horas para você encontrar um animalzinho perdido que passou naquela rua, por exemplo, né? Mas o mais interessante disso tudo, que a gente chega aqui numa situação em que você faz uma definição de relação. Quando a gente faz uma definição de relação associado o corpo da pessoa, o meio de transporte, os veículos, né? Por onde ela passou, qual foi a trajetória, com quem ela esteve, aí você consegue já aplicar uma inteligência na parte de investigação de polícia mesmo, né? Investigação de casos, né? E por isso a gente tem uma plataforma, né? Que é uma plataforma que ela chama StarMap, né, em que ela utiliza a inteligência artificial das câmeras de monitoramento como um Big Data, né? Então, lembra aquele monte de atributos que você está capturando das imagens das pessoas, dos veículos, de animais, o tempo todo? Então, esse vídeo aqui ele é compartilhado na rede, então você coleta, você tem uma análise de imagem, fazendo a percepção, coloca a inteligência em cima desses dados inteligentes, você já tem a governança de dados, né? E depois você faz uma predição avançada, associando o que tem de dados em imagens, fazendo com que você analise todos esses dados desordenados e massivos que foram capturados, junta isso tudo num grande banco de dados, e você acaba tendo, por naturalidade, agrupamentos. Então, ou seja,
Se o Diogo passou perto da casa da lagosta, e eu não tenho o Diogo no banco de dados, ele vai ser AA. Né? Se a Ana Carolina passou na casa da lagosta, ele não está no banco de dados, ele vai ser o B. Mas, a partir do momento em que você tem o nome dessa pessoa, você já tem uma integração do banco de dados, você já sabe quem é aquela pessoa A, B, C e D. E o que você faz com isso? Você faz com isso que depois você tem aqui as correlações entre relacionamento, pessoa, veículo, localidade, companhia. Então, eles conseguem entender, o algoritmo consegue entender de forma bem rápida quem conhece quem estava em grupo, quem estava dirigindo juntos, quem estava no mesmo lugar. Para que depois, quando a gente vai fazer uma investigação, não adianta, é difícil ter a propriedade de falar, por exemplo, que eu não conheço o Luiz Henrique, sendo que eu almocei com ele, que eu estava com ele ontem, que eu peguei carona com ele anteontem, enfim. Então, que eu corto o cabelo na mesma barbearia que ele, vamos dizer assim. Então, ele começa a fazer correlações. Lembrando, até então, você não tem qual é o nome da pessoa. Está no banco de dados, eu não sei. Mas, se eu tiver uma investigação, por exemplo, e saber quem é o A, eu começo a fazer as correlações onde tem a pessoa D, que ele teve os registros. Aí você começa a abrir esse leque e fazer correlações de lugar e pessoas, onde você começa a ter um banco de dados único, com várias entradas de informações, em que você chega no número até de você ter informação de voo. Por exemplo, nós temos projetos sendo desenvolvidos em aeroportos, junto com o CANAC e tal, que a gente consegue ter esse tipo de interação com a Polícia Civil, por exemplo, para fazer uma investigação como essa daqui, né? Por que não fazer já um teste positivo e já ter o registro de saúde e já conseguir definir algum tipo de cadeia, né? Então, o StarMap ele acaba sendo algo que é inovador, ele utiliza todas essas buscas de reconhecimento facial e também a parte de análise de companheiro, análise de pessoas mesmo, para fazer essa mineração de grupo, né? E aí, com isso, a gente consegue. Levantar a placa de 5 minutos aí, mas o meu tempo é um pouquinho mais, tá, pessoal? Outros cenários de aplicação, né, para a cidade inteligente. Então, aqui, a parte de gestão de ruas, limpezas, tudo isso, gente, que a gente está falando aqui, ordem pública, onde a gente tem inteligência artificial aplicada, né? Então, resíduos, lixo cheio, buraco na pista, tudo isso é feito por algoritmo de inteligência artificial, tá? A parte de meio ambiente, monitoramento de água, pesca legal, tudo isso de forma automática que tem a menor intervenção humana para a tomada de decisão. Quando a gente fala de tráfego inteligente, que a gente tem uma parceria muito forte com a Datapron nos controladores semafóricos, né? E utilizando as câmeras, a gente consegue fazer a parte de fluxo de tráfego, isso acontece direto na câmera e tem uma integração com o controlador, né? A gente vimos hoje de manhã na palestra do colega. Então, aqui a gente consegue fazer a travessia de pedestre, então, as câmeras, através de reconhecimento facial, contagem de pessoas, conseguem fazer fechar o sinal vermelho, por exemplo, quando tem uma pessoa muito tempo esperando, sem ter que coloque um tag, enfim, alterar todo o algoritmo de semafórico de acordo com as pessoas que estão na calçada também, né? A parte de fiscalização de trânsito, então, penalidades, né? A parte de estacionamento, então, tem vários algoritmos que fazem a contribuição com estacionamento, violação de uso de capacete, fluxo, faixa de pedestre, então, tudo isso na parte de transporte inteligente. Falando um pouco mais, então, esses são alguns algoritmos, poucos deles, né, que a gente utiliza para fazer isso. Por exemplo, estacionamento ilegal, na contramão, a parte de pedestre andando em lugar proibido, objetos, cones, fogo, baixa velocidade, cruzamento, invasão.
objetos na pista, animais na pista, fumaça, obras, isso tudo de forma automática, embarcada nas nossas câmeras ou nos dispositivos, né? Então, aqui tem 30 tipos, né, de detecção de veículos, né, tanto de aparência, né, faz também a coordenação de onda verde, tem a faixa livre, tem os eventos de tráfego, e, para complementar, a gente tem a solução também, que é a solução de mobilidade pública, né, mobilidade inteligente. Então, aqui é possível, por exemplo, no ônibus escolar, a gente fazer, além do reconhecimento facial integrado, para que a mãe receba pop-up em aplicativo, quando o aluno entra no ônibus, quando ele sai no ônibus, quando ele entra na escola, quando ele entra na sala, quando ele sai da sala, vai para o refeitório, entra no ônibus de novo. Então, a gente tem aqui a verificação de presença nos nossos projetos, já começa no ônibus, né? Sem contar aqui que a gente consegue passar uma gestão, dados da gestão pública eficiente, né? O ônibus, então, aqui a parte de tendência de passageiros, estatísticas, contagem de pessoas dentro do ônibus, para que você tenha uma otimização, para que você gere dados. Então, o nosso objetivo aqui é que vocês tenham todas as informações possíveis para vocês tomarem uma decisão, para vocês pleitearem um recurso para justificar a dor que vocês estão encontrando, né? Falando aqui para a parte de mobilidade inteligente, também a parte de viaturas de polícia, né? Então, no Rio de Janeiro, é o último projeto que a gente entregou, né? Está em implantação. Então, reconhecimento facial e LPR, além com as bodycams, a gente consegue fazer o quê? O despacho. Então, eu identifico qual que é a urgência, né? O incidente, e automaticamente eu já passo isso para o veículo, né? E esse veículo ele acaba sendo uma base operacional móvel, porque aqui dentro desse equipamento, né, dentro do veículo, tem um equipamento que tem bancos de dados, tanto de placas quanto de veículos, que, quando identifica algo que está irregular, que está dando banco de dados, ele vai acionar automaticamente um alarme, e ele vai poder fazer a abordagem, né? Então, é muito comum a gente, em alguns estados, verem esse tipo de situação já ocorrendo, tá? Plataforma DIN, eu pulei um slide para a gente dar uma acelerada, mas, ô Diogo, se for falar de inteligência, você tem mais de 1000 algoritmos para várias situações, né? Isso eu tenho uma necessidade exclusiva, né, para atender uma demanda, uma dor. A gente tem o software, né? Isso daqui a gente disponibiliza tanto para o distribuidor quanto para o parceiro. Se o parceiro deseja treinar códigos específicos, então isso é possível, né? Então, a gente tem aqui uma plataforma em que você vai treinando o código de acordo com a sua necessidade, e depois você imputa isso na câmera e você passa a ter uma câmera inteligente, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho vários tipos de garrafas aqui, né, se eu determinar um exemplo, tá, gente? Se eu quiser selecionar uma garrafa que tem defeito, por exemplo, que esteja sem rótulo, né, eu consigo treinar o meu código para aquele tipo de garrafa, e, quando passar num ambiente industrial, uma garrafa sem aquele rótulo, sem estar com todas as condições perfeitas, ela é descartada. Isso pode acontecer, por exemplo, com questões do nosso dia a dia, né? Então, é possível a gente fazer esse treinamento desse código, tá? Mas só que daí a gente vai aqui numa situação em que a gente começa a ver, pô, Diogo, eu estou com tantas informações aqui chegando, e eu não consigo tratar isso de uma vez só, porque eu teria que ter várias pessoas para poder monitorar. Então, a gente é possível fazer os dashboards, as análises, entender a rotina de vocês, para que a gente possa desenhar um fluxo, uma ferramenta, né, para ajudar no teu projeto, né, na tua necessidade. Então, com isso, a gente tem que monitorar, né, e da forma mais simples possível, o controle num único mapa.
Então, a gente consegue colocar incidentes urbanos, segurança da produção, no caso, emergência a incêndios, prevenção de inundações, tufões, dentro da plataforma, com vários tipos de disponibilidade, por exemplo, em 2D, 2.5D, né, com parte de realidade aumentada, em 3D, e também fazendo a parte de uma gestão online toda integrada dentro de uma plataforma. Ou seja, você tem as informações, mas vocês têm algo rápido para poder tratar em cima da exceção. Mostro para vocês depois, né, ali a plataforma do Espírito Santo, a gente tem alguns dashboards que a gente teve a liberação da secretaria para poder mostrar. Tá? Com isso, a gente entra no nosso, como é que eu posso dizer, na nossa aplicação avançada, né? Hoje a doutora apresentou aqui a questão dos gêmeos digitais, né? Onde que eles estão, como o 6G vai ser importante para a gente poder viabilizar isso, que já está acontecendo em outros países, né? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado a Dago entregou 900 cidades inteligentes, tá? Nesses 180 países que ela atua. Então, tem bastante recurso sendo treinado, desenvolvido, para que a gente tenha esse tipo de situação. O digital, o Digital Twins, que é os gêmeos digitais, ele vai pegar toda aquela parte de aplicação, a capacidade, os vídeos, todas as inteligências, né? Vai pegar e vai fazer isso no modelamento 3D, juntar com os dados geográficos e vai ter um motor em que está relacionando dados que os sensores estão nos passando com realidade aumentada. Videozinho rapidinho, só para vocês entenderem um pouco, é autoexplicativo o vídeo. Aí, pessoal, o que eu pedi, né? Pedi para o pessoal lá do Headquarter fazer um videozinho para mim do que a gente tem em Dubai, tá? Então, esse aqui foi uma simulação que eles fizeram de incêndio. Então, os gêmeos digitais, além de você ter uma plataforma fácil de você fazer o gerenciamento, você consegue fazer alguns tipos de simulações também, né? Esse aqui foi uma simulação, mas com um caso real, né? Mas o incêndio não era verdadeiro, né? Então aqui tem todas as informações, quais são os overflows, né? Quais são as imagens que você tem, e aí ele te traz várias situações da cidade naquele momento para que você tome uma determinada ação, né? Então aqui a gente consegue ver até mesmo como é que tá os cruzamentos, por onde que vai passar as viaturas, né? Então, vocês podem reparar que existe uma imagem real sendo transferido aqui para o metaverso. Tá? Então, isso aqui é a parte de Dubai, o case de Dubai. Tem outras cidades também da China, além de Hangzhou, né? Então, agora que a gente está concluindo esses projetos para a gente poder chegar nesse nível. Isso daqui, gente, é só um pedacinho, tá? Porque a Dago ela tem um centro de monitoramento. Ela em Dubai, ela faz o gerenciamento total de alguns prédios. E daí, quando tem esses prédios, eles abrem essa parte de Digital Twins, prédio a prédio, andar a andar, desde a parte de gerenciamento de
de recursos do prédio quanto do CFTV. Tá? Bom, gente, em cima do laço, 30 segundos. Bastante informação, tem bastante algoritmo, não dá para falar todos. Fico à disposição de vocês aqui para daqui a pouco a gente bater um papo. A Darro ela tem todo um ecossistema. Esse ecossistema a gente é muito forte na Darro, a gente respeita muito, né, porque entendemos que sozinho a gente não consegue fazer aquilo que a gente fez em Dubai, aquilo que a gente fez no Espírito Santo, aquilo que a gente tem feito em algumas cidades aqui, junto com a Dataprom, com a NHS, com a Centre, com a DCA, né, que é o nosso distribuidor a longa data já. Né? E, antes de agradecer a oportunidade do pessoal da Dataprom, eu quero passar o último vídeo, porque eu acho que sozinho a gente não faz nada mesmo, e eu preciso do feedback de vocês, eu preciso que os gestores nos mostrem quais são as suas necessidades para que a Darro possa gerar mais tecnologia para que a gente tenha aí uma sociedade mais segura e uma vida mais inteligente. Obrigado, pessoal. Better Together não é apenas um novo slogan. É uma declaração de propósito, uma visão de um futuro em que o sucesso individual é o sucesso coletivo. Este é um momento onde a força de um só não basta. Precisamos uns dos outros para alcançar o extraordinário. A Darro Technology acredita que a colaboração é a chave para vencer desafios. Unidos, rompemos barreiras, desafiamos limites e encontramos novas soluções e oportunidades. Cada passo à frente é fruto da confiança e do compromisso. A nossa união é baseada em estratégia impulsionada por um objetivo comum: vencer juntos. Acreditamos em conectar, transformar e impactar positivamente cada cliente, cada parceria e cada conquista. Nosso compromisso é criar o futuro juntos. Afinal, nós acreditamos que juntos somos melhores.